Olá, irmãos, a paz de Jesus, como é que vocês estão? Espero e desejo que estejam todos bem, em paz. A gente está dando sequência a esses nossos vídeos com reflexões sobre o livro dos Salmos. Hoje é o nosso 6º vídeo e a gente está muito feliz de poder estar aqui de alguma forma, diante dessa porta que Deus abriu para a gente poder contribuir um pouquinho com tudo que tem sido feito para que a igreja, para que a nossa comunidade prossiga caminhando. Tem sido testemunho recorrente de todos os envolvidos, do pastor, que a igreja tem se mostrado ativa em algumas áreas, sob alguns aspectos, até como não era antes. Que bom, que bom, que bom. A igreja tem se mostrado viva, pulsante, atuante, e todos esses vídeos, né, tudo aquilo que a gente pode acompanhar aqui através do YouTube, os vídeos com os estudos às terças-feiras, os momentos de oração nas quartas-feiras, a transmissão dos cultos aos domingos, os vídeos com a Regina, né? Eu acredito que, eu tenho falado bastante que eu acredito que um dos grandes desafios que se agigantaram assim diante de nós, eu dou muita importância, tenho dado muita importância a isso, com o cuidado com aquilo que a gente ouve. Cuidado em sermos criteriosos em relação ao que a gente coloca diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Afinal de contas, tem muito lugar para a gente ouvir, ler e ver, assistir muita coisa que é dita sobre esses dias. Mas na maioria deles, geralmente não há critério, não há cuidado, há interesses escusos por trás e, enfim, a gente fica meio doido, a gente fica meio louco se a gente for dar ouvido a tudo o que se diz a respeito desse tempo, né? Eu não estou dizendo que a gente tenha de forma alguma se isolar, se trancar aí dentro de uma redoma, se isolar dentro de uma bolha, mas acredito que sim, é importante que a gente priorize dar ouvidos àquilo que é dito sobre esses dias com base na palavra de Deus, né? E que, consequentemente, deve ser uma palavra de ponderação, de equilíbrio, de esperança, que enfatize o cuidado e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, que bom, que bom. A gente continua por aqui. Eu quero repartir com vocês hoje, eu quero compartilhar com vocês, convidar vocês, tomara que você tenha aí um tempinho para abrir a sua Bíblia, ou de papel ou no celular, e realmente se debruçar e possamos meditar. O salmo que eu trago para vocês hoje aqui é o mais belo, o mais poético de todos os salmos e uma das mais belas poesias da história da humanidade. Quem disse isso a respeito dele foi C.S. Lewis, é o Salmo de número 19, e basta a gente ler para perceber que é a mais pura verdade isso que ele falou. Não só isso, e muito mais, né? Salmo 19 diz assim, é um salmo para o mestre de música, um salmo davídico. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira.
com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Primeira coisa que eu andei pensando bastante nesses dias em que lia e meditava sobre esse salmo, eu nem pretendia falar isso aqui, mas é algo que não saiu da minha mente. Isso talvez seja um assunto para um outro vídeo, para uma outra mensagem, mas eu quero fazer um breve comentário a respeito desse salmo e da vida de Davi, que quando a gente toca nos assuntos relacionados a Davi, quando a gente vai falar de Davi, certamente uma das páginas mais marcantes da trajetória dele e que logo nos vem à mente é aquele momento em que ele cometeu aquele pecado, o pecado de adultério com Batseba, e a gente conhece a história, enfim, né? Tramou a morte de um homem inocente para ficar com a mulher dele. Essas coisas trouxeram consequências terríveis à vida de Davi, né? Aos seus relacionamentos, enfim. E tudo isso começou, a gente lê lá no segundo livro de Samuel, com Davi saindo no terraço do palácio e olhando para onde não deveria. Né? A partir dali, o capítulo 11 de 2 Samuel termina de forma muito clara, dizendo que tudo aquilo que Davi fez desagradou ao Senhor. Né? Porém, no capítulo 12, no capítulo seguinte, ele é advertido pelo profeta, e o profeta diz que, embora ele tenha que colher as consequências, que as consequências viriam sobre sua vida e sobre a vida até dos que estavam ao seu redor, mas o profeta diz que Deus o havia perdoado. E eu fiquei imaginando, isso não está escrito aqui, né, no texto que a gente leu, mas eu fiquei imaginando o mesmo Davi que saiu no terraço do palácio, olhou para onde não deveria e pecou contra Deus e cometeu atos terríveis contra pessoas inocentes. Fico imaginando esse mesmo Davi saindo no terraço do palácio para contemplar a beleza de Deus, para olhar para o céu estrelado, para olhar para o nascer do sol ou para o pôr do sol e diante dessas coisas exaltar a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por que isso me chamou a atenção? Porque há marcas na vida da gente, há páginas da nossa vida, há tropeços, há situações que acontecem que muitas vezes tem um peso terrível para fazer com que a gente fique prostrado, para fazer com que a gente fique estagnado no tempo, na vida, refém daquele acontecimento, daquele nosso ato. Somos marcados pelos outros, somos marcados por nós mesmos. Mas é preciso sempre lembrar, é preciso sempre trazer à mente que nós não somos tratados por Deus segundo os nossos atos, segundo os nossos pecados, mas somos tratados por Deus segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia, manifesta
em seu Filho Jesus. E é o amor de Deus, o perdão de Deus, são as suas misericórdias que fazem com que a gente prossiga, que a gente caminhe. Né? E eu posso enxergar isso aqui na vida de Davi. Né? O perdão de Deus faz com que o perdão de Deus nos limpa e nos permite virar a página, tocar a vida adiante. Mas falando aqui especificamente aqui do Salmo 19, ele é um salmo que ele é citado. Primeiro ele ocupa a gente sempre, quando vai ler os salmos, né, a gente fala, esse aqui é um dos mais famosos salmos, esse é um dos mais conhecidos, né? Mas de fato, o Salmo 19, ele ocupa um lugar de destaque, uma posição de destaque pela maneira como ele apresenta de maneira objetiva, simples, a revelação de Deus à humanidade, né? Como ele aborda esse tema da revelação de Deus, da comunicação divina com os homens, né? Aquilo que vai ser chamado de revelação geral de Deus está aqui nos 6 primeiros versículos. Esse salmo ele tem sido citado ao longo da história, sempre que esse é o assunto em discussão, assim como trechos lá da epístola de Paulo aos Romanos, né, que dizem que Deus, a partir da criação de Deus, da criação perfeita, maravilhosa de Deus, é possível observar que há um Criador que criou todas as coisas e que estão visíveis aos olhos de todos. Né? E Davi, interessante que lá nos versículos 5 e 6, ele dá um destaque ao sol, né? O sol que, como um noivo, sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Davi coloca o sol numa posição de destaque aqui, mas é interessante a gente lembrar que, em meio aos povos vizinhos de Israel, naquele contexto, naquela época, havia uma tendência de conferir ao sol um status de divindade, né? O sol como um deus, como uma divindade. E Davi ele coloca o sol numa posição de destaque aqui nesse seu poema, porém, sempre tudo isso atrelado ao que está escrito no primeiro versículo. Que isso tudo declara a glória de Deus, é sinal da glória de um Deus criador, que criou todas as coisas. E Davi, olhando para todas essas belezas, para tudo o que foi criado, glorifica ao Criador. E é ao Criador que nós glorificamos e não as coisas criadas. As coisas criadas nós nos maravilhamos, nós bendizemos aquilo que foi criado, mas tendo em mente que é obra, é sinal que aponta para alguém que criou. E olhando para esse primeiro trecho, que, como eu disse aqui, mostra a revelação de Deus de forma geral, está ao alcance de todos. Né? Olhando para esse trecho, irmãos, eu penso o seguinte, que uma das nossas funções como igreja, como comunidade de fé, muitas vezes nos debruçarmos sobre as páginas das Escrituras para lembrarmos uns aos outros sobre esse Deus Criador. Nos maravilharmos com tudo que Ele criou e lembrarmos uns aos outros que será que há algo impossível para um Deus que criou todas as coisas? Aliás, lá nas páginas do Novo Testamento é isso que Jesus faz. Mateus capítulo 6, ou segundo Lucas capítulo 12, Jesus olha para aqueles que estavam ouvindo e aponta
para a criação de Deus, para as aves do céu, para os lírios do campo, para dizer, olha, vocês não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. O Deus que criou todas essas coisas e que as sustenta e que cuida delas, não cuidará de vocês? Não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque o Pai sabe do que vocês precisam. Creio que em dias como esses, em dias difíceis como esses, pelos quais temos passado, a gente que às vezes depende de tanta novidade, a gente depende tanto de abastecer o tanque da fé, com tanto aditivo, com tanta novidade, né, para a gente se manter eufórico e se manter caminhando e falando em novidade. É interessante que às vezes surgem novidades no campo, no terreno religioso, ele é fértil em apresentar novidades para as pessoas que nem mesmo os profetas, os apóstolos, os pais da igreja nunca perceberam. Surge alguma novidade que deixa as pessoas eufóricas. Fala, caramba, cara, como é que... Nem Jesus nunca viu isso, nem falou a respeito disso, olha que fantástico. Alguém já disse que toda verdade nova ela deve ter gosto de verdade velha. Né? Nós nos debruçamos sobre aquilo que já está escrito e Deus ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento. Quantas vezes a gente não já aconteceu com você? Quantas vezes já aconteceu comigo? Você lê o texto e o coração, a alma se enche de vigor, de alegria, de entusiasmo. Você fala, cara, como é que eu nunca percebi? Isso está escrito aqui, é mesmo, olha lá. Olha o que Deus está falando com a gente para esse momento. Olha o que Deus está dizendo. É isso sempre esteve aqui. Não é uma novidade que um anjo, uma revelação especial que um anjo trouxe para alguém. Está escrito. E eu acredito que o nosso papel é olharmos para a Bíblia e é encorajarmos uns aos outros para em dias difíceis olharmos para a Bíblia para lembrar do poder desse Deus Criador que fez todas as coisas e que Ele continua cuidando da gente. Haverá alguma coisa difícil demais para esse Deus que se revela como Pai e Ele vai deixar de cuidar dos seus filhos? Esses dias eu estava falando com uma pessoa querida por meio do aplicativo, né, de conversa e eu falei algumas coisas para ela, pô, faz isso, faz aquilo, cuidado, desacelera. E ela respondeu para mim, coisas óbvias, você está dizendo, mas é bom às vezes alguém falar para a gente. Né? E eu penso que esse é o nosso papel como igreja, como comunidade de fé. É lembrar uns aos outros daquilo que Deus tem falado conosco, dos cuidados de Deus. Alguém já disse, se não me engano é John Wesley que diz que a partir do primeiro versículo bíblico, do primeiro versículo que você encontra na Bíblia, por uma questão de coerência, você tem que acreditar em todo o restante dela, você tem que crer em todo o restante. Porque o primeiro versículo diz que no princípio Deus criou todas as coisas. Ora, haverá algo difícil, haverá algo impossível para um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra? Às vezes a gente se perde em discussões tolas e inúteis a respeito do que Deus pode, e ousamos dizer que determinadas coisas Deus não pode fazer. Haverá algo difícil para Deus no tocante ao seu cuidado com o seu povo, no tocante ao cumprimento de suas promessas que Ele nos deixou registradas nas Escrituras? Haverá algo difícil para Deus? E na continuidade do texto é interessante que se você lê o Salmo assim num tiro só,
Você lê os primeiros 6 versículos e parece que do versículo 7 em diante, parece que o salmista está mudando de assunto. Porque ele está falando da revelação de Deus geral, por meio das coisas criadas, e de repente ele começa a falar da lei do Senhor, assim, de forma abrupta. Há uma mudança, parece, de rumo, parece. Mas quando a gente considera o fato de que ele está abordando a revelação de Deus, a gente vai perceber que o salmista que falou da revelação geral, o texto, as verdades do texto vão afunilando, né? Porque ele fala da revelação geral, que está diante dos olhos de todos. Mas aí ele vai passar a falar da revelação, aquilo que é chamado de revelação especial de Deus. Deus se revela, se comunica por meio de tudo que criou, mas eu posso olhar para a beleza de algo criado, eu posso olhar para uma edificação, para uma construção, e deduzo que alguém fez, que alguém construiu, que alguém planejou, arquitetou, mas isso não me permite ter um relacionamento com essa pessoa. Não me permite conhecê-la, muito menos ter um relacionamento com ela. E é aí que Davi vai começar a falar dessa revelação especial de Deus. É onde ele revela de forma detalhada o seu caráter, a sua mente, é onde Deus revela o seu coração para os homens. E olha que interessante como que Davi se refere à lei do Senhor. No caso de Davi, a lei, a Torá, né? A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela revigora a alma. Na Almeida está como refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Infelizmente, a religião faz com que muitas vezes o nosso contato com a palavra de Deus ele seja de quem se depara com algo pesado, algo enfadonho, algo sufocante, né? Leis e regras e normas que devemos cumprir para obter algum tipo de sucesso, algum tipo de favor de uma divindade que está sempre irada e sempre exigente, e a gente conseguir obter a passagem para o paraíso. Mas olha Davi, olha como que Davi se refere à lei do Senhor. Ela é perfeita, versículo 7. Ela revigora, ela refrigera a alma do cansado, do aflito. Ela é digna de confiança. Ela nos dá sabedoria. Ela é justa, ela dá alegria ao coração. São límpidos os testemunhos, os preceitos do Senhor, eles são verdadeiros. Olha só como ele aborda a palavra de Deus. E a partir desse contato com essa palavra, isso frutifica em desdobramentos para a vida. Porque se a gente ler depois dos versículos 12 ao 14, né, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. A Almeida diz, guarda o teu servo da soberba, que ela não se assenhoreie de mim. Consciência da nossa pequenez, da nossa limitação. O contato com a palavra de Deus nos dá a noção exata de quão pequenos, limitados e frágeis nós somos. E é o contato com a palavra que faz isso, que discerne, que nos impacta a nossa vida. É o contato com a palavra. Muita gente tem dito, é uma das frases que a gente mais tem ouvido, que nós sairemos diferentes desse momento que a gente está passando. E óbvio,
Que oramos sim a Deus por misericórdia, que a gente aprenda alguma coisa com o que a gente está passando, mas não nos enganemos. Só o que pode transformar a mente e o coração do ser humano é a palavra de Deus viva e eficaz que pode penetrar no mais profundo do nosso ser. E é no contato com essa palavra. Olha a oração de Davi aqui no finalzinho, né? Então serei íntegro. É o contato com a palavra de Deus que nos faz ser inteiros diante de Deus. Inocente de grande transgressão. Olha o desejo dele, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. É o contato com a palavra de Deus, que é o poder de Deus, né? Para a renovação do nosso entendimento, que transforma-nos inteiramente. Essa é a proposta para a nossa reflexão de hoje, nesse salmo. Essa é a minha oração, tem sido a minha oração, que a gente encontre tempo em tudo isso, para nos debruçarmos, para a gente voltar os nossos olhos para as Escrituras, para as promessas e para os cuidados de Deus, para a gente se manter íntegro, se manter inteiro diante da vida, diante dos outros, diante de Deus. Eu havia gravado já um outro vídeo que tinha ficado imenso. Falei, não, está muito grande, vamos refazer isso, eu vou tentar deixar pelo menos a metade. Mas esse vídeo ficou um pouquinho extenso também, não tem jeito. Não teve jeito, mas que Deus nos abençoe, que a gente consiga aproveitar o tempo, o nosso tempo, encontrar tempo para refletirmos e pensarmos sobre os valores e princípios do reino de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus nos ajude, fiquem todos na paz, em paz, com mentes e coração em paz. Um grande abraço a todos.